Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus: dentro de pouco tempo, não se transformará o Líbano em jardim? E não poderá o jardim tornar-se floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro e os olhos dos cegos verão, no meio das trevas e das sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor, e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro, e sucumbiram todos os malfeitores precoces, os que faziam os outros pecar por palavras, e armavam ciladas ao juiz à porta da cidade e atacavam o justo com palavras falsas. Isto diz o Senhor à casa de Jacó, ele que libertou Abraão. Agora, Jacó não mais terá que envergonhar-se, nem seu rosto terá que enrubescer. Quando contemplarem as obras de minhas mãos, hão de honrar meu nome no meio do povo, honrarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os homens de espírito inconstante conseguirão sabedoria e os maldizentes concordarão em aprender. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem estar completamente às escuras. Não apenas em uma sala sem luz, mas em uma escuridão total, onde não se consegue distinguir nem mesmo a própria mão na frente do rosto. Agora, subitamente, uma luz intensa irrompe, revelando cores, formas de detalhes que antes eram invisíveis. Esta imagem de transformação, de passagem da escuridão para a luz, está no coração das nossas leituras de hoje. Em Isaías, profeticamente, o Senhor promete uma transformação radical. Dentro de pouco tempo, o Líbano se transformará em pomar, e o pomar será considerado como uma floresta. Que imagem poderosa de mudança! O que era árido, estéril, improdutivo, será transformado em algo fértil, abundante, vibrante. Esta não é apenas uma profecia sobre paisagens geográficas. É uma metáfora poderosa para a transformação espiritual que Deus deseja operar em nossas vidas. Quantos de nós nos sentimos como o Líbano, secos, áridos, aparentemente incapazes de produzir frutos? Mas Deus diz: eu posso transformar isso. Isaías continua com uma promessa ainda mais extraordinária. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão. Novamente, esta não é apenas uma previsão literal de cura física, mas um símbolo profundo de restauração espiritual. Os surdos que não podiam ouvir a palavra de Deus, seja por endurecimento de coração, por distração mundana ou por resistência deliberada, agora escutarão claramente. Os cegos que não conseguiam ver a verdade divina, seja por preconceito, ignorância ou orgulho, terão seus olhos espirituais abertos. E então vem o Evangelho de Mateus, como que ilustrando vividamente esta profecia de Isaías. Jesus encontra 2 cegos que o seguem, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Observem como eles já o reconhecem como Messias, o filho de Davi, mesmo em sua condição de cegueira física. Jesus não os cura imediatamente. Primeiro, pergunta: credes que eu posso fazer isto? É uma pergunta que ressoa através dos séculos até nós hoje. Cremos que Deus pode transformar nossa vida?
Cremos que Ele pode converter o deserto de nossa existência em um pomar frutífero? Os cegos respondem com fé simples e direta: sim, Senhor. E então Jesus toca seus olhos, dizendo: faça-se segundo a vossa fé. E eles são curados, não por um poder impessoal, mas pela fé deles, pela compaixão de Jesus, pelo toque pessoal do Senhor. Mas vejam um detalhe interessante: Jesus lhes ordena severamente: vede que ninguém o saiba. E eles desobedecem, espalham a notícia por toda aquela região. Às vezes, a alegria da transformação é tão grande que não pode ser contida. O que estas leituras nos dizem hoje? Primeiro, nos lembram que Deus é um Deus de transformação. Ele não nos deixa como estamos. Onde há aridez, Ele pode criar fertilidade. Onde há surdez espiritual, Ele pode dar audição. Onde há cegueira, Ele pode dar visão. Segundo, nos mostram que a transformação passa pela fé. Aqueles cegos creram antes de verem. Eles confiaram em Jesus antes da cura. A fé vem primeiro, a transformação segue. Terceiro, nos ensinam que a cura de Deus é pessoal. Jesus não curou os cegos à distância. Ele os tocou. Do mesmo modo, sua transformação em nossas vidas não é impessoal ou mecânica, mas profundamente relacional. Quarto, nos desafiam a espalhar a boa nova da transformação. Tal como os cegos que não conseguiram guardar silêncio, somos chamados a compartilhar como Deus tem agido em nossa vida. Onde estão os desertos em sua vida hoje? Onde está a aridez? Onde está a surdez espiritual? Onde está a cegueira que o impede de ver a ação de Deus? Jesus está dizendo hoje: credes que eu posso fazer isto? Sua resposta determinará a sua experiência de transformação. Que o Senhor abra os olhos de nossa fé, os ouvidos do nosso coração, para que possamos ver e ouvir sua ação transformadora. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.